O Tesouro dos Espíritas. Miguel Vives. Guia prático para a vida espírita. Conteúdo resumido. Nesta obra, Miguel Vives resume toda a sua experiência de vida dedicada à divulgação do espiritismo na Espanha, não só como trabalhador e dirigente espírita, mas especialmente na demonstração do exemplo de conduta espírita cristã, pregando e adotando em sua própria vida os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Conforme as palavras de J. Herculano Pires, que assinou a segunda parte deste livro, o objetivo da obra é indicar aos espíritas várias maneiras de proceder nas circunstâncias da vida em face dos múltiplos problemas da hora presente. É um guia prático, como o denominou Miguel Vives, com preciosas orientações sobre a conduta espírita, baseadas na experiência pessoal dos autores e na inspiração dos benfeitores espirituais que os assistiram na elaboração destas páginas. O livro nobre é um mestre silencioso, que ensina sem paga. Batuíra. Sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Emmanuel. Aos espíritas de Espanha que hoje vivem no subsolo, como os cristãos primitivos nas catacumbas, a homenagem brasileira desta reedição das lições de Miguel Vives, o médium, o vidente e o profeta da Tarrasa, acrescidas do adendo, Marcha para o Futuro, de autora do irmão Saulo, J. Herculano Pires. O profeta de Tarrasa. Miguel Vives Y. Vives foi um apóstolo do espiritismo na Espanha. Desencarnou a 28 de janeiro de 1906, na cidade de Tarrasa, província de Barcelona, onde desempenhou a sua fecunda missão. Fundador da Federação Espírita de Valés, da qual surgiu da Catalunha, fundou também o Centro Espírita Fraternidade Humana, de Tarrasa. Foi presidente do Centro Barcelonês de Estudos Psicológicos. E, como jornalista espírita, fundou a revista União, mais tarde incorporada à revista Luz do Porvir. Vives não se dedicou à literatura, mas deixou uma pequena obra marcante da sua trajetória, este Guia da Vida Espírita, que escolhemos para abrir a coleção de bolso e de céu. Este livro é uma espécie de suco, a vida de Miguel Vives, sobretudo sua vida espírita, aqui está na sua essência, nos resultados e nas normas em que se transformou, para podermos beber a sua seiva e seguir os seus exemplos. Herculano Pires está certo de que o complemento que fez para este volume, segunda parte da obra, foi também inspirado por Vives, que praticamente lhe ditou cada capítulo, escrito com extrema rapidez. Miguel Vives, que assinou assim o seu livro, foi profeta de Tarrasa. Pregou o Evangelho, exemplificou a vida cristã e profetizou as tormentas que se abateram sobre a Espanha, concitando a mocidade espírita, como se verá nestas páginas, a preparar-se para enfrentá-las. A Guerra Civil de 1936 a 39, instaurando o fascismo no país, realizava a profecia de Vives. O espiritismo foi riscado do mapa, seus principais dirigentes sacrificados ou desaparecidos, mas as palavras e a imagem do profeta não se apagaram. E a mocidade espírita seguiu o exemplo dos cristãos primitivos, e com a mocidade, os veteranos remanescentes. Há mais de 30 anos os espíritas espanhóis vivem e professam a sua fé, sob um regime de terror. Miguel Vives Y. Vives é para eles uma bandeira sagrada. Lendo este livro o leitor compreenderá por quê. E aprenderá a viver o espiritismo. Um tesouro de luz. As riquezas da terra são perecíveis, como nos ensina o Evangelho de Jesus. Mas há uma riqueza que nada pode afetar nem destruir, a riqueza do céu, que podemos e devemos construir em nossa alma. Essa riqueza está em nossas mãos. Não se encontra no subsolo, nem nas profundezas dos rios ou dos mares. Não precisamos buscá-la nas coisas exteriores. Miguel Vives, o notável médium espanhol que escreveu este livro, adverte-nos, sob a inspiração dos bons espíritos, que o guiaram na sua vida espírita.
Los espiritistas tenemos um tesouro em nuestras manos. Extremamente modesto, Miguel Vives deu ao seu livro um título singelo, Guia Prático do Espírita. Com este título, o pequeno tesouro de experiências, de profunda vivência espírita e de elevada inspiração, que ele compôs, foi publicado por Carbonell y Esteva, em Barcelona. A segunda edição, notavelmente aumentada e corrigida, e a que serviu para esta versão brasileira. Tudo fizemos para que este livro possa produzir, em nossa língua e em nossa terra, os mesmos frutos de luz que produziu na sofrida terra espanhola. A tradução, apesar de ser feita de uma língua irmã, e mais do que isso, da língua mãe que é para nós o castelhano, não foi nada fácil. Miguel Vives escreveu estas páginas com a despretensão do espírita que fala aos seus irmãos, na mais pura linguagem popular. Nada de cuidados estilísticos, de preciosismos, de artifícios de espécie alguma. Escreveu claro e preciso. Mas tudo isso para sua gente, no linguajar barcelonês de Terrassa, o pequeno mas ativo centro têxtil da província de Barcelona. Tivemos, por isso, de esforçarmos-nos para manter um difícil equilíbrio, na dupla fidelidade ao espírito e à letra. É certamente por esse motivo que o livro de Vives não tem tido as traduções que merece. Por outro lado, os próprios títulos dos capítulos são demasiado extensos, como se usava antigamente. Simplificamo-los, sem tirar-lhes ou diminuir-lhes o sentido. Outro problema, o tom de conversa pessoal, com períodos demasiado longos, às vezes elípticos, repetindo palavras e expressões. Reduzimos-los a períodos curtos e precisos, de expressão direta, de linguagem moderna, procurando quanto possível não tirar-lhes o sabor de confissão e até mesmo de monólogo íntimo. Foi bem difícil fazer tudo isso. Pensávamos gastar uns 10 dias na versão, e ela se prolongou por todo um mês. São assim os tesouros ocultos. Não os atingimos com facilidade. É preciso coragem, audácia e trabalho para descobri-los e trazê-los à luz. Pedimos forças a Deus e estamos convencidos de haver conseguido o que desejávamos. O livro de Vives aqui está, na sua pureza, na sua humildade e no seu esplendor. É verdade que o reescrevemos em português, mas nosso trabalho foi apenas o do alfaiate que faz uma roupa nova para um belo corpo. Não modificamos a anatomia do cliente, vestimos-la, apenas, e o fizemos com o maior carinho e o maior respeito pela sua perfeição física e espiritual. O título Tesouro dos Espíritas, que damos ao volume em português, não foi de nossa invenção. Encontramo-lo no próprio texto de Vives, e o leitor se reencontrará com ele no capítulo 9. Claro que o tesouro não é o livro. Vives refere-se à doutrina espírita. Poucos de nós conseguimos compreender, até agora, o tesouro que temos em mãos. Vives nos desperta para isso. Entendemos não haver melhor título, nem mais acertado, para este livro que nos guia a verdadeira compreensão doutrinária. Além disso, Vives nos mostra, com exemplo da sua vida, como fazermos do Espiritismo nosso tesouro inalienável. Moral espírita. Os adversários do Espiritismo, que, de acordo com a regra mais antiga, não o conhecem, costumam dizer que não temos um sistema de moral. Isso, quando não nos acusam simplesmente de moralidade. A nossa resposta é a codificação doutrinária. E nela, além das leis morais do Livro dos Espíritos, esse código do mais puro espírito cristão, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Miguel Vives menciona este último, em seu trabalho sobre as regras da vida espírita. Mais do que isso, ensina-nos como aplicar os princípios evangélicos a uma conduta espírita. A moral espírita esplende nestas páginas, em toda a sua pureza cristã. Quem ler este livro, e aplicar à vida os seus princípios, fará em si mesmo aquela reforma que, para Kardec, é a única e verdadeira característica do verdadeiro espírita. Vives, entretanto, não é um teórico. Ele declara, logo na primeira linha,
Não sou escritor, mas sou médium. Para os leigos, isso porém não terá significado maior. Para os espíritas, entretanto, isso quer dizer que Vives está escrevendo sobre questões que enfrentou na vida, sobre problemas que viveu. Está nisso o maior valor deste livro. Ele nos dá o exemplo da vivência espírita. Fundador do Centro Espírita Fraternidade Humana, de Tarrasa, Miguel Vives o presidiu durante 30 anos. Exerceu a mediunidade e militou na propaganda doutrinária. Desde que se tornou espírita, sua vida se converteu num apostolado. Muitas de suas páginas lembram-nos a figura do apóstolo Paulo. São páginas epistolares, dirigidas aos irmãos da igreja primitiva, às assembleias cristãs dos primeiros tempos. Noutras, ele é o obscuro e humilde Ananias, que através da prece e do passe arranca as escamas dos olhos de Paulo. A moral espírita, como a do cristianismo primitivo, não se constitui apenas de preceitos, de regras, de princípios normativos. Há uma técnica moral, que se baseia no conhecimento das leis morais. Vives compara a saúde física à saúde moral, para mostrar que somos criaturas sujeitas a influências de duas espécies, as que provêm do meio físico e as que provêm do meio espiritual. Mostra como as influências psíquicas nos envolvem, como penetram em nossa mente, como invadem o nosso psiquismo, como dominam o nosso espírito. E ensina como enfrentá-las, suportá-las e vencê-las. Hoje, mais do que nunca, este livro de Miguel Vives precisa ser lido e relido, estudado, carregado no bolso, para consultas constantes. À maneira do próprio Cristo, que para ele é sempre Senhor e Mestre, o autor deste guia oferece-nos a regra moral e o exemplo da prática moral. Ele mesmo é um modelo do que ensina. Indica-nos o modelo supremo, que é Jesus, como o livro dos Espíritos nos indica, mas ajuda-nos também com o seu próprio exemplo. Vemos aqui, através da vida do autor, como o espírita deve enfrentar os seus problemas, em todas as circunstâncias da existência. Calvário espírita. O Calvário cristão estava na Palestina. O Calvário espírita está na Espanha. Miguel Vives pressentiu, com sua sensibilidade mediúnica, a aproximação da tragédia espanhola. As palavras que dirige, no fim deste volume, à Mocidade Espírita de Espanha, são proféticas. Ele prevê as dores, os sofrimentos, a asfixia que vai cair sobre os que professam o espiritismo em terras de Castela. E ensina, aconselha, adverte, confiemos nele, juventude espírita, e não desmaiemos no caminho. Joaquim Rovira Fradeira, Miguel Vives, José Hernandes, Amália Domingos Soler, são os poucos nomes que nos lembram a Espanha espírita. Depois do Auto de Fé de Barcelona, em que os livros de Kardec arderam nas chamas inquisitoriais, o espiritismo floresceu na Catalunha e invadiu todo o país. Grandes nomes brilharam na terra, como respostas de luz às estrelas do céu. Mas a noite chegou de novo, a noite de chumbo da Inquisição, sem estrelas e sem lumes terrenos. Este livro é uma centelha que escapou das trevas, e que nos dá testemunho da Espanha espírita. Não importa o domínio passageiro das trevas. O chão de Barcelona está semeado de luzes. As vidas espíritas que ali se apagaram voltarão a brilhar. Sementes de luz não morrem nas trevas. Não foi das trevas do Calvário que as luzes do cristianismo subiram para os céus de todo o mundo. Os sicários judeus e romanos não sabiam o que faziam, mas Deus o sabia. E Jesus já ensinara que, se o grão de trigo não morrer, não pode frutificar. As dores da Espanha fanática de hoje são como dores de parto. Quem lê este livro de Miguel Vives sente a pulsação do futuro no subsolo da Espanha. Os mortos ressuscitam e os túmulos falam. Outros apóstolos marcarão de novo o mapa da Espanha, com seus pés missionários. A publicação deste livro é uma homenagem do Brasil espírita de hoje à Espanha espírita de ontem, de hoje e de amanhã. Ao passar por Madrid e Barcelona,
Os médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e Evaldo Vieira encontraram o espiritismo como fogo de coivara, nos braseiros ocultos do subsolo. Nada conseguiu matar o ardor espírita dos espanhóis. Viram, com os seus próprios olhos, bibliotecas doutrinárias e a venda secreta de livros espíritas. Compraram alguns volumes para exposição permanente de Uberaba. O Brasil espírita testemunhava o calvário da Espanha espírita. E agora o Brasil espírita comungará com a Espanha espírita, através da vivência doutrinária de Miguel Vives, em Tarrasa. Façamos deste livro o nosso tesouro. Revivamos no Brasil essa vivência espírita catalã, que brota da pena de Miguel Vives como o sangue dos mártires cristãos da antiguidade, e como dos mártires espíritas da atualidade brotou das feridas mortais. Todos os sicários passam, como figuras de um grande guignol esfumando-se na memória das gerações. Mas os mártires permanecem, renascem, fazem-se ouvir. Os espíritas espanhóis massacrados aqui estão de novo ensinando-nos a viver o espiritismo. Ouçamo-los, nestas páginas de amor e vida, que serão um tesouro em nossas mãos. Prefácio do autor. Não sou escritor, mas sou médium. Assim, nunca poderei ter a pretensão de haver feito nada de bom somente por mim. Se alguma coisa saída da minha pena merecer a aprovação de meus irmãos, virá dos bons espíritos que me assistem. Tudo quanto se notar de deficiente nos meus escritos é obra da minha inteligência. Mas os meus irmãos espíritas, que tão indulgentes têm sido para comigo até agora, espero que o continuem sendo, e que saibam distinguir entre o bom que vem dos espíritos e o insuficiente que é meu. Postas assim as coisas, não vacilem em entregar-me a inspiração, depois de muito haver pedido ao Pai, ao Senhor e Mestre, e aos bons espíritos, para poder escrever um guia prático, em que os espíritas tenham, sempre que necessário e sem dificuldades, a que recorrer, nas diversas situações da vida. Assim, neste guia prático do espírita encontrarão os meus irmãos alguns conselhos que, seguidos, poderão ser úteis para lhes dar a paz na vida presente, e fazê-los alcançar uma boa situação no espaço. Disse que sou médium, e de tal maneira já o provei, que nenhum dos meus irmãos de Tarrasa, ou de fora da nossa cidade, que me tenha ouvido alguma vez, poderá duvidar. Deus meu! Que era eu, antes de ser espírita? Uma criatura ignorada e completamente incapaz. Tanto assim, que me achava perdido na mais crítica e miserável situação em que um homem pode encontrar-se, nos mais formosos dias de sua juventude. Perder a saúde, os amigos se haviam afastado de mim, não tinha forças para trabalhar, fiquei 5 anos sem poder sair de casa. Tal era o meu estado, que se não fosse a proteção dos pais de minha primeira esposa, aos quais nunca serei suficientemente grato, teria de recolher-me a um hospital. 5 anos já haviam decorrido, em que esta situação perdurava, quando meus cunhados se mudaram de Sabadell, onde eu havia vivido desde criança, para Tarrasa. E, mais por misericórdia do que por qualquer outro motivo, me levaram com eles, para ver se a minha saúde mudaria. Estávamos no ano 71 do século passado. Depois de 6 meses de minha permanência em Tarrasa, voltei um dia a Sabadell, e meu irmão Carnaum me falou de espiritismo. A princípio, o assunto me pareceu muito estranho. Mas, como me falava de maneira grave, e eu conhecia a sua seriedade e retidão em todas as questões de sua vida, compreendi logo que havia algo de verdadeiro no que me dizia. Pedi-lhe algumas explicações, e ele, por única resposta, mandou-me as obras de Allan Kardec. Ler as primeiras páginas e compreender que aquilo era grande, sublime, imenso, foi questão de um momento. Deus meu, exclamei, o que se passa comigo? Então eu, que já havia renunciado a tudo, agora percebia que tudo é vida, que tudo é progresso e que tudo é infinito. Caí prostrado e admirado perante tanta grandeza, e tomei a decisão de ser espírita de verdade,
estudar o Espiritismo e empregar todas as minhas forças na propagação de uma doutrina que me havia restituído a vida e me havia ensinado, de maneira tão clara, a grandeza de Deus. Comecei a estudar e a propagar o Espiritismo. Com alguns irmãos, fundamos o Centro Espírita de Terrasa, Fraternidade Humana. Como, durante a minha enfermidade, me havia dedicado, nos intervalos que os meus sofrimentos me concediam, a estudar medicina, comecei a curar enfermos. E foi tal a proteção que me envolveu, que muitas vezes os enfermos eram curados antes de tomarem os remédios, podendo eu citar alguns casos dessas curas surpreendentes. Como minha propaganda espírita produzia efeitos, conquistava cada dia novas adesões, e começavam a manifestar-se ódios implacáveis, minha cabeça tornara-se um vulcão de ideias em ebulição. Antes de me tornar espírita era incapaz de pronunciar uma pequena oração para uma dúzia de pessoas. Como espírita, adquiri uma coragem e uma serenidade tais, que nada me impressionava nem me impressiona ainda. Para dar uma ideia da minha mediunidade, direi o seguinte: fui médium de incorporação, semiconsciente, por 10 anos. Durante esse tempo, não participei de uma só reunião em que não recebesse e desse comunicação, gozando durante esses 10 anos de uma saúde bastante regular. Depois disso, por causa de uma doença, impedido de frequentar as reuniões, tive de deixar a mediunidade por uns 4 meses, único período de tempo, aliás, em que deixei de participar dos trabalhos, como médium ou como diretor de sessões, nos há 32 anos em que sou espírita. E ainda hoje minha inspiração é tão potente e tão clara, que basta estar numa sessão, para que me sinta inspirado e possa falar por todo o tempo necessário. Para dar uma prova disso, vou contar o que se passou nas vésperas do Natal de um desses últimos anos. Eu havia dado, uns 25 dias atrás, uma comunicação muito extensa e expressiva, sobre um dos pastores que foram adorar o Messias na entrada de Belém. Essa comunicação causara grande impressão aos irmãos presentes no Centro Espírita de Terrasa, naquela época. Dias antes do Natal a que acima me referi, um dos irmãos que ainda se recordava do caso me falou da mensagem. Senti vontade de lê-la, e foi quanto bastou para ser impulsionado e me pôr escrevê-la. Em 2 horas a obtive de novo, e tão igual, que aqueles que haviam escutado na primeira vez exclamaram admirados: é idêntica. Não falta nenhum conceito, nenhum detalhe. Contexto para mostrar o poder da mediunidade. Oh, meu Deus, quanto vos devo ser agradecido! Como são grandes os vossos desígnios! Foi talvez necessário que eu passasse por uma grande e prolongada aflição, antes de receber a luz do Espiritismo. Se tivesse gozado de boa saúde, me engolfaria nas distrações do mundo e, distraído e preocupado com as coisas da terra, não teria dado importância ao que hoje tanto estimo, tanto me há servido e tanto me servirá no futuro. Graças, meu Deus, onipotente Senhor meu, soberano meu. Hoje reconheço a vossa grandeza, o vosso amor, a vossa presciência, e sei que a vossa providência abrange a todos, pois sempre dás a todos e a todas as coisas o melhor e o mais justo. Eu vos amo e vos louvo, vos adoro com toda a minha alma, e meu reconhecimento é tão grande que não tem limites. Vejo vossa grandeza em tudo e em tudo vos admiro, vos amo e vos adoro. E sobretudo, onde a vejo mais sublime, é na lei de humildade que estabelecestes, para que nós, os homens, possamos chegar a amar-nos como verdadeiros irmãos. Quando reflito no drama do Calvário, e vejo submetido a tanto sofrimento e tanta dor o ser maior que veio encarnar-se neste mundo, exclamo: se ele, que era e é mais do que todos os que habitam a terra, não veio cingir uma coroa e empunhar um cetro, mas fazer-se o mais humilde, o servidor de todos, o que curou as dores da humanidade, o que sofreu todas as impertinências, todos os suplícios, e deu tão grande exemplo de paciência, humildade e perdão, é que o Pai, é que vós, Senhor,
Não admitis categorias nem grandezas humanas, nem ostentação, mas apenas virtude, amor, pureza, sacrifício e caridade. Assim, concluo, a vossa lei exalta o abatido, consola o aflito, e o mais humilde é para vós o maior, se for virtuoso e bom. Busco, então, a lei proclamada pelo humilde dos humildes, pelo bom entre os bons, o pacífico entre os pacíficos, aquele que, por sua elevada conduta, é o rei de todos os corações justos, o que dirige todas as consciências puras, o que orienta a todos os que desejam ir até vós. E por isso admiro na lei proclamada, nos exemplos dados, e me inspiro nas palavras que pronunciou. E assim como ele disse que devemos perdoar, perdoo todas as ofensas, e como disse que havemos de nos amar, amo a todos os meus irmãos, e como disse que o que desejasse segui-lo devia carregar a sua cruz, levo-a sem queixar-me. E a sua figura me parece tão grande, que depois de vós, meu Pai, ele é o meu amor, a minha esperança, o meu consolo. Senhor, seguindo até vós, encontraremos a nossa felicidade, o nosso gozo, a nossa vida eterna. Seguindo até vós, sentiremos paz em nossa alma, porque seremos pacíficos e humildes. Seguindo até vós, teremos o nosso espírito cheio de esperanças. Por isso, eu sigo como o criado segue ao seu senhor, como o pequenino segue a sua mãe. E quando me afligem os sofrimentos, vejo-o cravado na cruz e sigo firme o caminho do Calvário da minha vida, não esquecendo o grande exemplo que nos deu, levando em meu coração o agradecimento e o respeito que lhe devemos, por tão grandes virtudes praticadas, para ensinar-nos o caminho que conduz à felicidade eterna. Peço perdão ao leitor, por haver-me demorado nessas considerações prévias, mas teria considerado uma falta de gratidão e de respeito ao Todo-Poderoso, se antes de entrar no texto do Guia Prático do Espírita não houvesse dado um testemunho de amor e de adoração ao Pai, e de agradecimento e submissão ao Senhor e Mestre. Miguel Vives. Primeira parte. Guia Prático para a Vida Espírita. Por Miguel Vives. 1. O Espírita perante Deus. Quando o homem, venha de onde vier, seja religioso, ateu, livre pensador etc., entra no Espiritismo, abre-se diante dele um campo tão vasto de investigações, que, de momento, ele não se dá conta de tamanha grandeza. À medida que vai ampliando os seus estudos e as suas experiências, mais ampla se torna a perspectiva do que antes lhe era desconhecido, e em tudo começa a ver a grandeza de Deus. Tanto assim é que se queda maravilhado ante tanta justiça, tanto amor, beleza e poder. Então vê o que significa a sua individualidade nesta criação, compreende que a sua vida é eterna, pelo menos em princípio, e que não se encontra aqui por acaso, que não é um ser vindo à Terra sem motivo nem razão, mas que a sua existência está ligada ao concerto universal da criação. Compreende que jamais será abandonado, pois está sujeito a uma lei que a todos abrange, e que, como os demais seres humanos, alcançará, pelos seus esforços, mais cedo ou mais tarde, a sua felicidade, a sua beleza e a sua sabedoria. Compreende que pode retardar mais ou menos o seu progresso, mas que, por fim, terá de ver-se atraído pelo amor universal e que, aceitando ou não, será um dia impregnado por tudo quanto de belo e grande encerra o amor divino. Compreende que formará parte da grande família de espíritos felizes, que gozam e trabalham no plano do amor divino. Assim, pois, o ser encarnado, ao descobrir a sua vida, o seu futuro, a grandeza do objetivo da sua própria criação, sente-se admirado ante a suprema sabedoria, o amor supremo, o Criador onipotente de tanta beleza, de tanta harmonia e de tanto amor. Essa impressão, recebida ao converter-se ao Espiritismo, deve todo espírita procurar não somente guardá-la, mas também aumentá-la, porque disso depende em grande parte o seu progresso. Digo isto, porque, passado o momento das primeiras impressões, o espírita começa a esquecer-se do respeito e da adoração que deve ao Pai,
incorrendo numa falta de agradecimento, que vai, aos poucos, separando-o de influências que lhe são muito necessárias, no curso da sua vida no planeta. Se tudo, na criação, mutuamente se atrai e se interpenetra, essa mesma lei não pode deixar de existir entre a criatura e seu Criador. Neste ponto, vem a propósito citar o que dizem alguns espíritas, que nada se deve pedir a Deus, porque ele não derrogará as suas leis e porque tudo já nos deu. Maneira errada de pensar. Deus estabeleceu suas leis e as pôs, com toda a criação, à disposição de seus filhos. A nós, porém, compete alcançá-lo. E, tendo, como tem tudo, de sofrer a sua traição, isso não implicará também o amor a Deus, a gratidão e a adoração que lhe devemos. Se o espírita sente, atrairá sobre si o que sentir. Suponhamos que um homem tem maus pensamentos, referentes ao crime, ao vício, à vaidade. Não atrairá sobre si influências que o impulsionarão a ser criminoso, vicioso e orgulhoso. Pois se os desejos e pensamentos maus atraem más influências, deixará de existir a mesma lei no tocante aos bons pensamentos e aos desejos bons. Não há dúvida, pois do contrário existiriam duas leis, uma para reger o mal e outra para reger o bem. Ora, se os desejos e pensamentos bons atraem boas influências, quanto mais não deve atraí-las aquele que saiba amar ao Pai, adorá-lo em espírito e verdade e procurar seguir os seus mandamentos. Vemos assim que, sem derrogar leis nem conceder privilégios, o espírita verdadeiramente agradecido e enamorado de Deus atrairá influências que, como já disse, lhe serão muito proveitosas no curso de sua vida planetária. E tanto é assim, que penso o seguinte: se todos nós, espíritas, nos houvéssemos firmado nessa posição, e nos houvéssemos tornado praticantes do amor divino, não estaríamos hoje tão disseminados e desunidos como estamos. Notem bem, meus irmãos, encontramos poucos centros espíritas onde não tenha havido dissensões, e se algum centro foi reduzido a cinzas, isso se deve à falta de caridade e amor entre os responsáveis, por causa de defeitos não corrigidos e a falta de prudência e de comedimento a que todo espírita deve cingir-se, em seus pensamentos e suas atitudes. Se o amor e a adoração do Pai reinassem no coração de cada espírita, antes de falar e obrar, cada um pensaria se o que faz está de acordo com a lei do Criador. E se não estivesse, o espírita, cheio de amor a Deus, evitaria tudo o que é injusto, para não fraudar a lei e não se rebelar contra ele, que é todo amor e justiça. Muitas vezes, em lugar de falar, causando conflitos, preferiria calar, e com essa atitude de indulgência ou tolerância daria um bom exemplo, evitando responsabilidades e ensinando aos seus irmãos. Tenho conhecido espíritas que tudo confiam ao seu critério e ao seu saber, esquecendo-se de manter vivo o amor a Deus, e de outras práticas de que logo tratarei. Esses, porém, não sabem que, por mais entendidos que sejam, lhes falta o principal, e sem que o percebam caem na rotina comum. Dessa maneira, em suas conversas, seus procedimentos, suas maneiras, quase não se distinguem dos homens vulgares. Assim, embora creiam no espiritismo, trata-se apenas de um espiritismo mental, que não domina o coração. Por isso, em muitos atos da vida, pouco divergem dos que não conhecem a doutrina. Daí a razão de existirem espíritas que não fazem nenhum mal, mas que também não praticam nenhum bem, e que por um simples descuido caem no ridículo, prejudicando, então, a propagação da doutrina que sustentam. E, às vezes, sucedem coisas piores, pois algum espírito obsessor influi sobre eles, fazendo-os conceber e propagar teorias estranhas, que perturbam a boa marcha do espiritismo, semeando a dúvida em uns e a divisão em outros. Isso também pode acontecer aos que, por falta de instrução, acham tudo bom e maravilhoso. E ainda com os que penetram em assuntos pouco explorados e conhecidos, fazendo afirmações e adorando princípios que não consolam nem edificam,
e só servem para levar à confusão as inteligências exaltadas. Não é esse trabalho destinado à crítica dessas teorias, mas desejo dar algumas regras de conduta aos espíritas de boa vontade, para que possam evitar certos escolhos que tanto dano lhes podem causar. Declarei que o amor a Deus pode atrair certas influências para o espírita que o procure avivar em seu coração, e que saiba transportar-se ao infinito através da prece, da oração, dessas expansões da alma. Oração. Eis um tema muito discutido e desprezado por muitos espíritas. Ponho de lado toda forma de oração rotineira, distraída, convencional, sistemática. Falo da oração que é acompanhada pelo sentimento, pela vontade firme, pelo amor e adoração ao Pai. Falo da oração que edifica, que consola, que brota do mais fundo da alma, da oração que é pronunciada pelo ser que deseja libertar-se das misérias e das imperfeições da terra. Esta forma de oração, considero tão necessária a todo espírita, que me atrevo a dizer, quem dela prescinde não se levará às qualidades morais necessárias a um bom espírita. E ainda mais, quem dela prescinde não poderá alcançar, quando voltar ao mundo espiritual, a condição de espírito de luz, e está arriscado a ser espírito de trevas e de perturbações, a menos que os seus trabalhos e ocupações na terra tenham sido pautados pela caridade e o amor ao próximo, o que é tão raro neste mundo. Temos de considerar que a humanidade está cheia de erros, de maldade, de hipocrisia, de egoísmo, de orgulho. Cada um de nós despende alguma coisa de si mesmo, daquilo que é, neste mundo. Coloquemos um espírita em meio de toda essa imperfeição, e apesar de suas crenças ele se contagiará nessa atmosfera geral. Se esse espírita não dispõe do meio de se livrar das más influências que o envolvem, é impossível que se conserve prudente, circunspecto, tolerante, justiceiro. E como a lei exige a prática dessas virtudes, para alcançarmos alguma felicidade espiritual, se alguma delas nos faltar, não estaremos aptos a morar, depois, entre os bons. E, se não podemos viver entre estes, temos de ser contados na categoria dos que não são. Ora, ali, onde a bondade não impera, não pode haver felicidade, nem luz, nem liberdade. Por isso entendo que o espírita, para livrar-se dos vícios, deve saturar-se de fluidos e influências superiores aos que nos rodeiam neste mundo, e para que eles nos envolvam é necessário colocarmos-nos em condições de recebê-los. Quando oramos com fervor, o espírito se eleva em busca das entidades superiores do espaço. Como os seres que o habitam têm a caridade por missão principal, nunca deixam de amparar aos que por vontade própria se dirigem a eles. Estabelece-se, então, uma corrente fluídica entre o que ora e o que o atende. A influência recebida o circunda de luz e essa luz o limpa dos fluidos impuros. Ao concluir a oração, aquele que a pronunciou limpou-se dos maus fluidos e envolveu-se na atmosfera sadia dos bons fluidos. Assim como os primeiros eram o veículo das ações dos maus espíritos, os bons fluidos são uma barreira contra as influências perversas, que não mais poderão dominá-lo. Para tornar mais claro, darei um exemplo. Suponhamos uma casa de campos sem cerca, nem muralha, nem qualquer outra espécie de defesa. Qualquer malfeitor que deseje aproximar-se não encontrará impedimento e, mesmo à noite, poderá chegar às portas da casa sem qualquer precaução. Se a casa, pelo contrário, for bem murada e suas portas são bem fechadas, nenhum viandante ou malfeitor poderá aproximar-se com tanta facilidade. Assim aqui, tanto para o viandante, quanto para o malfeitor, uma casa de campo murada oferece resistência, o que não acontece com a outra. O espírita que ora é como a casa de campo murada. O que não ora é como a que não tem cerca nem muralha. Por isso, todas as más influências têm mais facilidades para aproximar-se dele. Todo espírita, pois, deve ser agradecido ao Pai, deve adorá-lo por sua grandeza, admirá-lo pelas maravilhas da criação e respeitá-lo por ser um dos seus filhos. Porque, na verdade,
O homem foi criado por Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso bem, a nossa esperança. É Ele o autor de toda a beleza que nos rodeia, desde a ave que se eleva no espaço até o peixe que mergulha nas águas, desde o monte em que cresce o arbusto e floresce a violeta até o astro que brilha no infinito. É Ele o Criador daquela que nos concebeu em suas entranhas. Ele é o todo, a luz, o amor, a beleza, a sabedoria, o progresso. Tudo é Deus. O espírita que sabe tudo isso e não se sente atraído por tanta grandeza, tanto amor, tanto poder, e vive esquecido do Pai, passa horas e dias sem demonstrar-lhe o seu agradecimento. Que qualificativo merece? Prefiro calar-me neste ponto. Mas é claro que esse espírita não sente ainda em sua alma o que deve sentir, não cumpre o primeiro dever de um bom espírita. E é muito difícil que possa estar apto a cumprir como deve a sua missão. Em resumo, o espírita deve portar-se perante Deus como um bom filho, que agradece ao Pai por havê-lo criado. Deve respeitar a grandeza de seu Criador, adorar a sua onipotência, amá-lo por sua sublimidade, e esse respeito, essa adoração, esse amor, essa gratidão, devem ser manifestados ao Todo-Poderoso tanto quanto possível. Já para que ele se porte como um bom filho, perante o sublime e amoroso Pai, já para atrair a sua influência dos bons espíritos, de que tanto necessitamos em nossa condição de atraso, num mundo em que imperam a ignorância e a dor. 2. O espírita perante o Evangelho. Para alcançar o grau de moralidade de que necessita, a fim de bem cumprir a sua missão, ter paz na terra e conseguir alguma felicidade no espaço, o espírita deve cumprir a lei divina. E onde está essa lei? No Evangelho do Senhor. Portanto, o espírita deve saber de memória a sua parte moral, tanto quanto possível, pois como aplicar a lei, se não a souber? Como usá-la, se não a recorda? O espírita deve gravar na sua alma a grande figura do Senhor. Deve ter-lhe respeito e gratidão. E não deve esquecer-se de que somente por ele se vai ao Pai. Assim, para o espírita, o Evangelho não pode ser letra morta, mas a lei moral vigente em todos os tempos, em todas as idades. Porque a lei proclamada pelo grande mestre não sofrerá modificações em sua parte moral. E do seu cumprimento depende o nosso progresso espiritual, a nossa paz e a nossa felicidade na terra e no espaço. Temos o costume, bastante generalizado, de relegar ao esquecimento o que mais nos interessa. O mundo quase sabe de memória as palavras do Senhor, mas constantemente as ouvida. Sabe-se que o Senhor disse que devemos amar-nos como irmãos. O homem menos instruído sabe que o Senhor acrescentou que devemos amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem e caluniam, pagar o mal com o bem. A humanidade, que sabe todas essas coisas, por acaso as tem cumprido? Não. E qual tem sido a consequência dessa falta de cumprimento? As guerras, as discórdias, as infâmias, e tantos outros males que seria difícil enumerar. Explica-se que os homens tenham esquecido esses mandamentos pela ignorância da vida no além, por seu atraso. Mas, e os espíritas? Temos nós cumprido esses mandamentos? Não. Se contamos algumas exceções, no geral estes ensinos têm sido letra morta. Será, por acaso, que não sabemos o que nos espera e a responsabilidade que temos no cumprimento desses mandamentos? Vem o Espiritismo derrogar ou cumprir a lei do Senhor? Não vem derrogá-la, mas cumpri-la. Então, por que nós, os espíritas, vivemos tão fora dos ensinos do Senhor e Mestre? Que o amarás a teu inimigo, pagarás o mal com o bem, orarás pelos que te perseguem e caluniam não são práticas muito arraigadas entre os espíritas, está evidente a plena luz. Consulte cada espírita sua conduta na vida pública e privada, e logo verá quantas vezes deixou de cumprir esses ensinos. Consulte a própria consciência, e veja o que se passou na vida familiar, nas suas relações sociais, ou dentro dos centros espíritas, e verá que mesmo excluindo os demais,
Se houvesse pessoalmente cumprido esses preceitos, talvez houvesse evitado desgostos, rixas, dissensões e muitas outras coisas, em todos esses lugares. Tudo isso, muitas vezes, sem má fé, mas apenas por falta de estar apercebido. Assim, uma falta produziu outra e o resultado foi a queda. Como assinalei anteriormente, é necessário estarmos apercebidos, termos a lei divina sempre presente, em todas as circunstâncias de nossa existência planetária. É verdade que haverá muitas exceções entre os espíritas, que não terão do que se acusar. Muitos mais haverá, porém, que estão incluídos no que acabo de dizer. É quase perdoável que a humanidade tenha deixado de cumprir o que o Senhor manda no seu Evangelho, apesar de que o nosso juízo a respeito não acime da responsabilidade que contraiu. Porém, que entre os espíritas, em sua maioria, haja tão pouca atenção para o cumprimento da lei divina, proclamada pelo Senhor, é uma falta grave, que, se não procurarmos remediar, acarretará ao nosso meio muitas perturbações e será causa de novas expiações. Não pode ser em vão que o Pai nos enviou o maior Espírito que já veio à Terra. Nem em vão que esse elevadíssimo Espírito foi ultrajado, depois de haver provado sua grande missão através de seus feitos e de sua doutrina. Não pode ser em vão que Allan Kardec e os Espíritos de luz nulo apontaram como nosso modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dos seus ensinamentos não há salvação possível. Por isso, compreendendo a importância do Evangelho, Allan Kardec esclareceu algumas parábolas e conceitos, para que estivessem ao alcance de todas as inteligências, participando desses esclarecimentos, de maneira muito direta, elevados espíritos, que ditaram comunicações de ordem moral, tocando-nos a alma. Dessa maneira, se nós, espíritas, fizermos omissão, daí resultando uma falha de perfeição moral em nosso meio, não podemos culpar a ninguém, senão a nossa própria indolência, a nossa ingratidão. Há também a falta de reconhecimento de um fato culminante, como a vinda do Senhor à Terra, e de reconhecimento da sua lei, da sua abnegação, do seu sacrifício e do seu amor para com todos os seus irmãos. Se a nossa indiferença é tanta, que apenas lembramos a lei proclamada e selada com sangue no Calvário, o que esperamos alcançar? Que fará o espírita que se esquece da lei? Em que fonte beberá? Onde encontrará o consolo de que necessita, para suportar os embates da vida? A quem apelará, quando estiver no mais rígido das provas? Quem lhe servirá de modelo? Está provado, até a evidência, que, se o Senhor veio à Terra, foi para servir-nos de guia. E quem o seguir não se perderá no caminho da existência terrena. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, todo espírita há de ser admirador do Mestre, deve estudar as suas palavras, a sua moral, a sua lei, os seus sacrifícios, a sua abnegação, o seu amor, a sua prudência e, sobretudo, a sua elevadíssima missão, já que esta contém 2 pontos essenciais, que são de importância capital para o curso de nossa existência terrena. Afirmei que era necessário conhecer a lei divina para cumpri-la. Isto é a primeira coisa que o espírita deve fixar em sua mente, para seguir o caminho de justiça e de amor. Mas há, na missão do Senhor, outro objetivo de capital interesse para o bem do nosso espírito, que é o consolo, a resignação e a paciência que o seu sacrifício nos pode inspirar. Todos estamos na terra para ser provados, e muitos em expiação. Passam-se às vezes anos em que a prova não é dura, nem a expiação é forte. Mas, quando a prova é daquelas que esmagam o espírito e a expiação é tão dolorosa que mal a suportamos, então é de grande utilidade recordar, não só os mandamentos, mas também o sofrimento e a resignação do Senhor. Devemos lembrá-lo, então, perante o tribunal dos escribas e fariseus, quando estava na prisão, quando o coroavam de espinhos, quando ataram a coluna e o flagelavam, quando levavam o cruz às costas, quando se viu desnudo e só no Calvário, quando o estenderam na cruz e lhe cravaram os pés e as mãos, quando foi erguido no madeiro,
desfigurado, ensanguentado, e em meio de tanta aflição deu mostras de resignação e calma superiores, e ainda de que amava e perdoava, como se tivesse sido tratado com a maior consideração e respeito. A recordação desses grandes feitos nos induzirá à resignação, a sofrer as grandes dores sem nos queixarmos, a suportar as grandes provas com ânimo sereno. Isto fará que procedamos como espíritas. E não somente podemos tirar proveito dessas lembranças, mas ainda, se unirmos a recordação ao amor ao Senhor, a admiração e a súplica, identificando-nos com Ele, poderemos receber grande proteção do alto, e às vezes a sua própria influência. Por que não? Não ouviu Ele a mulher pecadora? Não curou os cegos, os mudos e os leprosos? Não há exemplos de que, nos séculos já passados, muitos foram amparados diretamente por Ele? Os apóstolos e os mártires do cristianismo foram protegidos por Ele. Teresa de Ávila, João de la Cruz, Pedro Alcântara e muitos outros tiveram a incomparável sorte de falar com Ele, de vê-lo, de receber suas instruções e consolos. E pensais, porventura, que esse elevadíssimo Espírito nos abandonou e está hoje indiferente às nossas súplicas e às nossas lágrimas? Acreditais que Ele, na sua glória, trata apenas de passar o tempo gozando da bem-aventurança, sem praticar a sacrossanta caridade, que tanto praticou enquanto estava aqui? Acreditais que Ele só se interessa por viver entre espíritos de grande luz, deixando abandonados a nós que o amamos, que pensamos e confiamos nele? Não acreditais nisso, irmãos? Ele não abandonará os seres que vivem na terra e que o tomam por exemplo. Não abandonará os que nele confiam, como não abandonará os cristãos sinceros de todas as épocas. Dirão alguns, consigo mesmos, que na terra não há ninguém digno de tanta proteção. E por que não? Quem deixaria de visitar um criminoso arrependido, que suplicasse proteção, pedisse um conselho, uma palavra de amor, um olhar de carinho? Quem deixaria de atender às súplicas de um enfermo, de um inválido, de uma criança perdida no despovoado? Quem negaria a mão ao que cai, ao desfalecido, ao moribundo? Quem negaria um pedaço de pão ao que morre de fome, ou um copo d'água ao que morre de sede, ou não arrombaria uma janela para propiciar ar ao que morre asfixiado? Pois se nós, sendo maus, não sabemos nem podemos negar a proteção em todos esses casos, como quereis que o Mestre de bondade, o grande, que tudo fez por amor e abnegação, o que disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, o que deu saúde aos enfermos, paz aos corações aflitos, o que tanto sofreu para dar-nos exemplo, como quereis que ele não ouça as nossas súplicas? Como poderá ele deixar de atendê-las, quando partem de almas arrependidas, que clamam por misericórdia e proteção, se ele é amor, se a caridade mais pura que já existiu em nosso planeta? O que somos nós, senão criminosos arrependidos, mulheres extraviadas que voltam ao redil, enfermos de corpo e espírito, crianças desamparadas no deserto da vida, que clamamos, Senhor, Senhor, apiedai-vos de nós, que sucumbimos? Ah, meus irmãos, não duvideis. O Senhor ama a humanidade terrena. Ele a quer, trabalha com fervor pelo seu progresso e protege aos que o invocam com sinceridade. Temos exemplos do que afirmamos, e todo aquele que siga as pegadas do Senhor, amando e cumprindo as suas leis, poderá tê-los. Por isso entendemos que o espírita há de amar o Senhor, deve admirá-lo e segui-lo até onde lhe for possível, em suas leis e em seus exemplos, pois assim evitará quedas que poderão ser muito graves, e que lhe podem acarretar a tribulação nesta vida e o sofrimento no espaço. 3. Entre os irmãos e nos centros. Todo espírita deve portar-se com a maior humildade possível, perante os seus irmãos. Porque a humildade é sempre um exemplo de boas maneiras, jamais nos compromete, nem é causa de distúrbios e de rixas. Essa humildade, porém, não deve ser nunca fingida, mas leal e sempre disposta a servir.
O espírita deve sempre considerar-se inferior a seus irmãos, dispondo-se a ser o servidor de todos. Porque sabe que o servidor de todos deve ser o primeiro, e por mais que faça nunca poderá pagar aquele que tudo criou. E por mais que saiba, jamais alcançará a infalibilidade. Assim, pois, sempre poderá equivocar-se. Portanto, assim compreendendo, nunca fará alardes de saber, nem de possuir faculdades, e menos ainda de considerá-las extraordinárias, mas exporá suas ideias de maneira prudente, sensata e com oportunidade. Se alguma vez for importunado por um de seus irmãos, procurará responder de bom modo. Se não for possível que, de momento, o irmão entenda sua razão, calará, esperando uma ocasião propícia. Então, com a humildade que deve caracterizá-lo, tentará convencê-lo e levá-lo à razão, se possível. Assim estará usando a caridade, porque todo espírita deve ser caridoso para com seu irmão. Da mesma maneira que, para realizar uma empresa, um negócio, adquirir algum objeto que nos agrada, fazemos às vezes sacrifícios e trabalhos, e os conseguimos, o espírita não deve olvidar que não há empresa maior, nem trabalho mais nobre do que atrair o amor leal e sincero de seus irmãos. Nada há na terra tão proveitoso como fazer-se uma criatura de paz, de amor e de concórdia. Quem assim age, torna-se uma garantia para a tranquilidade e o progresso de seus irmãos e constitui uma base para toda a propaganda proveitosa e eficaz do Espiritismo. Quando vemos, pois, que um de nossos irmãos anda em erro, ninguém deve lançar-se contra ele, mas sim lembrar que todos podemos cair enfermos do corpo e da alma. Se não for possível atraí-lo por meio da caridade, o espírita deve atraí-lo pela indulgência. Há um grande meio para atrair nossos irmãos, tratemos de descobrir neles, sem faltar à justiça, alguma coisa que os agrade e que possamos estimular. Quando algum irmão se extravia nos costumes ou maneiras, tanto no falar como no agir, não se deve nunca cobri-lo de murmurações, nem de julgamentos levianos, nem abandoná-lo ou rejeitá-lo, antes de se haver experimentado os meios possíveis de atraí-lo. Digo que a descoberta de alguma inclinação ou costume favorável, no irmão faltoso, pode às vezes servir-nos para atraí-lo. Procuremos aparentar que o costume ou inclinação nos agradam, e por meio dele contrair amizade mais íntima, para ver se através de maior confiança conseguimos exercer a influência moral para levá-lo ao bom caminho. Isto é lícito de alto sentido moral, desde que o espírita que o pratique para ajudar o seu irmão não venha também a extraviar-se. Para deixar mais claro, devemos estudar as nossas boas qualidades, para ver se, apoiados no seu conjunto, podemos reparar os defeitos. Mas, quando tudo se fez para corrigir um irmão, sem que ele se deixe convencer, é necessário que, sem ruído, sem qualquer atrito, nos afastamos dele, procurando não contaminar-nos e evitar que outros se contaminem, sempre, porém, depois de adotados todos os recursos que nos aconselham a humildade, o amor, a indulgência e a caridade. Dissemos que todo espírita deve ser caridoso com seu irmão. Isto se demonstra pelo simples fato de que a lei divina nos obriga a praticar a caridade com todos. Muito mais devemos praticá-la com os que, do ponto de vista espiritual, devem formar conosco uma mesma família. Assim, pois, o espírita não deve abandonar o seu irmão numa crise, nem na doença, nem na miséria. Muito pelo contrário, deve ser para ele como um pai ou uma mãe, consolando em suas aflições, assistindo em suas enfermidades, ajudando em suas necessidades, protegendo-o na velhice, dando-lhe a mão da mocidade. Numa palavra, o espírita deve ser, para o seu irmão, a verdadeira providência terrena, sustentando em tudo o que puder, em todos os transes da vida planetária. Assim como moralmente devemos ser caridosos, indulgentes e humildes para com os nossos irmãos, materialmente não devemos ser menos. Dessa maneira que criaremos entre nós uma verdadeira fraternidade. Porque o amor dispensa muitas coisas, e se chegarmos ao verdadeiro amor entre nós,
Não há dúvida que suportaremos com gosto os nossos mútuos defeitos. Eis a maneira de dar bom exemplo à humanidade, que se apresenta tão cheia de males e egoísmos. Eis a maneira de tornar mais leve a cruz que, por lei, temos de carregar neste mundo. Porque o amor é a seiva divina, é o bem e a paz.